O grande objetivo aqui é falar sobre o efeito Warburg e dando ênfase à glicólise em células cancerígenas. Mas como assim glicólise em células cancerígenas? Por acaso essa glicólise ela é diferente nessas células afetadas? Não. O grande objetivo aqui, o grande foco é para o metabolismo geral dessas células, que ele sim é diferente. O efeito Warburg ele é o resultado dos estudos sobre o metabolismo acelerado das células tumorais durante seu crescimento. Inclusive um estudo digno de um prêmio Nobel. Descobriu-se a partir deste, uma tendência é que essas células tendem a desviar a ênfase na fosforilação oxidativa, mesmo quando o oxigênio é abundante, ao mesmo tempo em que essas células consomem grande quantidade de glicose. Ou seja, muitos tipos de tumores captam e degradam glicose cerca de 10 vezes mais rápido que um tecido normal, não canceroso, justamente com o objetivo de de garantir a sobrevivência dessas células, de produzir uma quantidade suficiente de ATP. Por quê? Com a oxidação completa do piruvato a CO2 que ocorre na mitocôndria, somada à glicólise, eu teria facilmente mais de 30 ATPs para ser gasto pela célula. Porém, só com a glicólise eu tenho um saldo de 2 ATPs. Então a célula tem que consumir muito mais glicose. E aí, como vai funcionar essa glicólise, né? A glicólise ela é uma via catabólica central que ocorre no citoplasma e não é dependente de oxigênio. E ela é dividida em duas fases, uma fase preparatória e uma fase do pagamento. Na fase preparatória, a glicólise vai ser convertida em duas trioses, ou seja, uma hexose vai virar duas trioses, o objetivo é exatamente ser 2-gliceraldeídos 3-fosfato. E essa fase ela funciona meio que como um investimento. Eu vou gastar 2 ATPs para formar compostos com a maior energia livre. O primeiro ATP ele já vai ser gasto na primeira etapa, onde a glicose ela vira uma glicose 6-fosfato. Para isso, a enzima hexoquinase ela vai transferir um grupo fosforil de um ATP para essa glicose, formando essa glicose 6-fosfato, e esse ATP ele vai acabar virando um ADP. E o outro ATP ele vai ser utilizado exatamente para transformar uma frutose 6-fosfato em uma frutose 1,6-bifosfato. Da mesma maneira, uma enzima agora, fosfofrutoquinase 1, ela vai transferir o grupo fosforil do ATP para a frutose 6-fosfato, formando a frutose 1,6-bifosfato e um outro ADP. E aí essa frutose 1,6-bifosfato, ela vai ser exatamente quebrada por uma aldolase em duas trioses, um gliceraldeído 3-fosfato e uma dihidroxiacetona fosfato. E essa dihidroxiacetona fosfato, ela pode ser convertida também em gliceraldeído 3-fosfato por meio exatamente de uma isomerase. E aí, esses dois gliceraldeídos 3-fosfatos vão ser utilizados na fase do pagamento. Na fase do pagamento, esses gliceraldeídos 3-fosfatos, eles vão gerar exatamente piruvato. Cada gliceraldeído 3-fosfato vai gerar um piruvato, um NADH e 2 ATPs. Como eu tenho 2 gliceraldeídos 3-fosfatos, eu vou ter 4 ATPs, 2 NADHs e 2 piruvatos. Exatamente, eu vou reaver aquele investimento que eu tinha feito na fase preparatória. Na primeira etapa da fase do pagamento, a partir do momento em que o gliceraldeído 3-fosfato é convertido em 1,3-bifosfoglicerato, o NAD+, que está disponível no citoplasma, ele é reduzido em NADH. Essa reação é catalisada pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Um dos ATPs vai ser obtido exatamente pela transferência de um grupo fosforil desse 1,3-bifosfoglicerato para um ADP, formando 3-fosfoglicerato e um ATP, reação catalisada pela enzima fosfoglicerato quinase. E o último ATP, ele é exatamente produzido a partir também de uma transferência do grupo fosforil, só que agora de um fosfenolpiruvato para um ADP, formando o piruvato mais o ATP, reação catalisada pela piruvato quinase. Então, ao final da glicólise como um todo, eu vou ter os 4 ATPs produzidos na fase do pagamento, menos os 2 ATPs produzidos na fase preparatória, gerando 2 ATPs. Além disso, 2 NADHs e 2 piruvatos. E esse piruvato ele é muito importante. Por quê? Porque ele contém uma alta energia de oxidação armazenada. Dessa forma, ele pode ser utilizado em situações diversas. Em situações aeróbicas, ele normalmente é oxidado na mitocôndria até CO2, produzindo muitos ATPs. Mas como o Dr. Warburg já percebeu, isso está inibido nessas células afetadas, nessas células cancerosas. E em situações anaeróbicas, esse piruvato é fermentado
e ele pode também servir de precursor para algumas vias de síntese. Porém, aqui nesse caso, nessas células, ele vai ser exatamente fermentado. Essa fermentação, ela vai ser catalisada por uma enzima chamada de desidrogenase láctica. Essa enzima ela vai transformar exatamente esse piruvato em lactato, em ácido lático. E nesse processo, aquele NADH que foi produzido na fase do pagamento, ele vai ser oxidado novamente, voltando a ser NAD+, e voltando a estar disponível ali no citoplasma. Dessa forma, a glicólise não é inibida como um todo. Acerca disso tudo, percebe-se que existem duas possíveis etapas iniciais para a transformação de uma célula normal em célula tumoral. É exatamente essa maior dependência da glicólise para a produção de ATP e uma tolerância, uma resistência ao pH baixo no fluido extracelular. Haja visto que vai ser produzido muito lactato, muito ácido lático. Agora falando do porquê esse fenômeno acontece e como ele é vantajoso para o crescimento do tecido canceroso. Eu vou falar de 4 teorias que são mais bem aceitas pelos cientistas, mas a gente tem que ter em mente que ainda é um fenômeno em estudo. Bom, a primeira teoria leva em consideração a velocidade da glicólise aeróbia, porque como a célula cancerosa tem um metabolismo anormal, porque ela está em constante replicação, ela precisa de energia constantemente, e a rápida degradação da glicose por meio da glicólise aeróbia favoreceria um consumo rápido de glicose, como acontece em células normais numa alta demanda de energia. Mesmo sendo um meio menos eficiente para a geração de ATP, em comparação com a respiração mitocondrial, a taxa de metabolismo da glicose por meio da glicólise aeróbia é mais alta, de modo que a produção de lactato a partir da glicose ocorre de 10 a 100 vezes mais rápido do que pela oxidação completa da glicose na mitocôndria, ou seja, a via mais rápida favorece as células cancerosas. A segunda teoria fala sobre o suprimento constante de ATP, e é uma teoria mais de caráter evolutivo, porque com a rápida multiplicação do tecido canceroso, muitas vezes, o suprimento de oxigênio vai se tornar insuficiente, já que chega por meio do sangue, e assim as células precisariam encontrar uma forma de garantir a energia mesmo nessas condições. E dessa forma, as células cancerosas já sabem fazer, então elas seriam selecionadas naturalmente por sua capacidade de fazer glicólise e de gerar energia constantemente, mesmo sem oxigênio. E cálculos teóricos, usando a teoria dos jogos evolutivos, sustentam a hipótese de que as células com uma taxa mais alta, mas com menor rendimento de produção de ATP, podem ganhar uma vantagem seletiva ao competir por recursos de energia compartilhados e limitados. E além disso, a mutação da enzima P53, que é uma enzima que auxilia na supressão tumoral, pode prejudicar a chegada de oxigênio na mitocôndria, e assim faria com que, mais uma vez, as células cancerosas prevalecessem as células normais. A terceira teoria fala sobre os intermediários da glicólise e como eles são importantes e necessários para auxiliar a proliferação celular. Nesse cenário de proliferação, é vantajoso para as células não consumir a glicose completamente, porque o aumento do consumo é usado como fonte de carbono para processos anabólicos necessários para apoiar a proliferação celular. Esse excesso de carbono vai ser desviado para múltiplas vias de ramificação que emanam da glicólise e vão ser utilizados para a geração de nucleotídeos, lipídios e proteínas. E esse suprimento vai ser útil para a formação de estruturas do próprio tecido, apoiando assim o seu crescimento. As altas taxas de glicólise vão permitir que as linhas de suprimento permaneçam abertas. A quarta e última teoria fala sobre o aumento do potencial de invasão da célula, porque com o metabolismo muito elevado da glicose, o pH do meio vai diminuir por causa da grande secreção de lactato, tornando o meio ácido. E essa acidificação do meio é uma outra vantagem para o crescimento do tumor em um ambiente multicelular, porque vai facilitar a degradação de tecidos normais e assim vai tornar eles suscetíveis à invasão, e dessa forma ajudando na expansão do tecido oncogênico. Bom, gente, uma outra característica muito interessante sobre o efeito Warburg
que ele sugere alguns tipos de terapia, né, para o tratamento do câncer. Como que isso acontece, né? Como o tecido tumoral, né, como aquele tecido mutado, formado por células mutadas, ele tem um metabolismo totalmente diferente, baseado basicamente na glicólise. Se a gente inibe a exoquinase, que a gente sabe que é aquela enzima que transforma glicose em glicose 6-fosfato para iniciar a glicólise, se a gente inibe essa enzima, a gente consegue inibir de certa forma a glicólise e inibir a principal fonte de energia desse tecido, dificultando muito para que ele consiga gerar energia e com isso dificulta a sua proliferação e a sua multiplicação, né? Além disso, né, a exocinase também é muito importante no ciclo das pentoses. Então, o ciclo das pentoses é essencial para a formação de DNA e RNA. Sem RNA e DNA, também fica muito difícil que seja feita a síntese para essas células se multiplicar. E aí uma pergunta que as pessoas podem se fazer, bom, será que essa inibição, então, ela não afeta as outras células? Como é que essa inibição não afeta as outras células? Na verdade, não é que não afeta, né? A gente sabe que, de certa forma, o tratamento de câncer ele pode sim ser muito agressivo para o organismo. Claro que a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. O que acontece é que outras células elas têm capacidade ainda de desviar esse metabolismo e gerar energia de outra forma. Como, por exemplo, degradando aminoácidos ou degradando ácidos graxos, né? Então, não fica totalmente dependente da glicose. Isso é interessante. E uma outra coisa que é muito interessante do efeito Warburg, para a aplicação médica dele, é que ele também auxilia na detecção de alguns tumores, na detecção do câncer. E como é que isso funciona? Por um exame chamado PET scan, que é um exame que faz o escaneamento do consumo da glicose. Como é que isso acontece? É colocado um composto no organismo da pessoa que é muito parecido com a glicose, só que ele tem uma marcação que é um pouco diferente, é um composto que tem um decaimento diferente. Então ele fica armazenado no corpo e libera pósitrons. Então o corpo depositado esse composto, né, no organismo da pessoa. Essas células que têm uma grande capacidade, né, de consumir glicose, elas acabam pegando mais esse composto. E por causa desse decaimento, dessa deposição de pósitrons, quando o corpo é passado por uma máquina, né, é como se fosse escaneado, esse tecido fica numa cor diferente, como se fosse uma cor cintilante. Então, quando você passa esse corpo, esse organismo nessa máquina, você consegue ver alguns tecidos que estão consumindo glicose de uma maneira muito maior do que o normal, o que sugere que aquilo ali pode ser um tecido tumoral. Então, auxilia muito na detecção também da doença. Então, o efeito Warburg, além de auxiliar na parte de tratamento da doença, ele também auxilia na parte de detecção da doença lá no princípio, né, do tratamento. Bom, as principais dúvidas a respeito do efeito Warburg tratam da relação entre consumo de açúcar e câncer. Trouxemos as 3 principais. Uma dieta pobre em glicose não é capaz de exterminar tecidos cancerosos, porque mesmo em uma dieta pobre em carboidratos, o organismo seguirá dando prioridade à sua principal fonte energética, a glicose. Ou seja, outros macronutrientes, quando absorvidos, terão suas cadeias carbônicas aproveitadas na síntese de glicogênio e na neoglicogênese para a produção de glicose e manutenção do nível de glicemia do organismo. O açúcar por si só não faz com que o câncer se espalhe. A glicose é o alimento de todas as células, não só das malignas. Ou seja, assim como todas as células do nosso organismo, as células cancerosas utilizam a glicose como principal fonte de energia. Mas isso não significa que exista uma relação tão direta entre o crescimento do tecido tumoral e o consumo de açúcar. O real perigo que envolve ingerir altas quantidades de glicose está, na verdade, em uma alimentação rica não só em açúcar, mas também em gorduras saturadas, alimentos ultraprocessados e refinados, e outras calorias vazias, que além de não possuírem valor nutricional, elevam o estoque de energia e levam ao acúmulo de gorduras que podem resultar no surgimento e desenvolvimento de outras doenças. Cortar completamente o açúcar da dieta pode ser prejudicial ao organismo. Além de ser extremamente difícil, cortar completamente o açúcar é desnecessário e prejudicial, uma vez que a glicose, como mencionado anteriormente, é a principal fonte de energia do organismo, e limitar a sua oferta dessa maneira pode trazer prejuízos
para todo o organismo. O ideal é que ele seja consumido através de frutas, grãos e vegetais, em vez de produtos com adição de açúcar, como refrigerantes ou alimentos processados, que podem causar excesso de peso, alteração nos níveis de glicemia e doenças cardiovasculares.